Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Nesse final de semana chegou um dos filmes mais aguardados do ano, causando muito barulho, não só dentro das salas de cinema, como também fora delas. Então por isso o Clube da Bilheteria de hoje vai ser principalmente focado no filme do Coringa. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple-F, não deixem de se inscrever. Eu tô tentando chegar até 150 mil inscritos até o final de 2019 e o YouTube continua tirando de vez em quando alguns inscritos do canal. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então não deixem de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então, entrando de cabeça no Top 5, na primeira posição, obviamente, como já era muito esperado, ficou o filme dirigido pelo Todd Phillips e estrelado pelo Joaquin Phoenix, o filme do Coringa, que chegou com 93,5 milhões de dólares. E vocês vão se lembrar, como eu falei num vídeo da semana passada, quando o filme foi anunciado, quando as pessoas começaram a especular a respeito da bilheteria do filme, muitos estavam dizendo que o filme faria entre 60 e 70 milhões de dólares. Depois, essa expectativa começou a crescer semana após semana e na semana passada estava chegando a 125 milhões de dólares e alguns exagerados aí, inclusive falando que o filme poderia bater a marca de 150 milhões de dólares na sua estreia norte-americana. Então o filme ficou exatamente no meio, ele ficou entre os 60 e os 125 milhões de dólares, que era a faixa da expectativa dos mais pessimistas e dos mais otimistas. Então o filme não surpreendeu muito com a bilheteria, considerando que o hype já estava muito alto, mas também não chegou a decepcionar ninguém. Eu particularmente chutei, se não me engano, 113 milhões de dólares no meu vídeo da semana passada, mas muitas pessoas acertaram o resultado, então eu vou citar essas pessoas um pouquinho mais à frente. E como a gente fez no vídeo da semana passada, eu achei uma brincadeira bem legal da gente fazer no decorrer dos finais de semana. Se vocês quiserem dizer quanto vocês acham que o Coringa vai fazer no segundo final de semana, digam aqui abaixo que eu vou ler quem acertar ou pelo menos quem chegar mais perto do valor. Mas mesmo assim, esse resultado de 93,5 milhões que o Coringa conseguiu fazer foi excelente, principalmente considerando o maior trunfo desse filme. Mas primeiro vamos analisar como esse filme foi com relação aos outros filmes mais recentes do universo da DC. E, em primeiro lugar, é incrível a gente imaginar que um filme solo do Coringa conseguiu ter uma abertura exatamente igual à abertura da toda poderosa Liga da Justiça. A Liga da Justiça também abriu com 93 milhões de dólares. E os outros filmes da DC? O filme do Shazam abriu com 53 milhões de dólares, então o outro filme da DC desse ano ficou bem atrás do filme do Coringa. O filme fez praticamente o dobro do que a abertura do Shazam, que foi, convenhamos, a abertura mais fraca aí da DC nesses últimos anos. Então a gente tem o Shazam atrás do filme do Coringa e a Liga da Justiça empatada com o filme do Coringa, mas com aberturas melhores do que o Coringa, a gente tem praticamente todos os filmes do universo cinematográfico da DC, começando, obviamente, por Homem de Aço, que fez 116 milhões de dólares, Mulher Maravilha com 103 milhões, Esquadrão Suicida com 133 milhões, Batman vs Superman com 166 milhões, e Aquaman eu acabei nem levando em consideração porque Aquaman estreou num feriado norte-americano, então ele não fez tanto dinheiro na estreia, ele abriu com 67 milhões, mas no final de semana seguinte ele já conseguiu recuperar essa diferença porque, como eu disse, ele estreou num feriado, então não dá pra gente comparar de igual para igual com a abertura do Coringa. E não só isso, os dois últimos filmes da trilogia do Christopher Nolan também abriram bem acima do filme do Coringa. Mas onde que o filme do Coringa destrói aí os principais concorrentes, principalmente os concorrentes desse universo da DC? Vamos dar uma olhada naquela mesma lista que eu coloquei para vocês agora há pouco, mas vamos dar uma olhada no orçamento de cada um desses filmes. O orçamento de Homem de Aço foi de 225 milhões de dólares, enquanto Esquadrão Suicida custou 175 milhões, Batman vs Superman custou entre 250 e até 400 milhões de dólares, dependendo da fonte que a gente analisa. O filme da Mulher Maravilha foi o mais barato deles, custou 150 milhões de dólares, e Aquaman custou na faixa de 200 milhões, enquanto Liga da Justiça custou acima dos 300 milhões de dólares. Somente Shazam custou na faixa dos 100 milhões de dólares, que foi o mais barato
depois de Mulher Maravilha. E qual é o orçamento do filme do Coringa, que é o grande trunfo do filme? E o filme custou incríveis 55 milhões de dólares. O filme, mesmo tendo um resultado igual na abertura, custou somente 1/6 do que custou o filme da Liga da Justiça. Então a gente vê que se a gente fizer uma média bem rápida aí desses filmes da DC, a média de orçamento está em torno de 200 milhões de dólares e o filme do Coringa custou somente 55. Obviamente o filme teve um marketing muito bom, o filme teve um marketing gratuito principalmente, muito bom, como eu abordei em alguns vídeos da semana passada, mas de qualquer forma o orçamento foi muito abaixo, então o filme tende a ser um dos filmes mais lucrativos aí que a DC já viu nos cinemas. E na verdade, se a gente pegar todas as maiores aberturas da história do cinema, o filme do Coringa, em termos de custo, fica somente atrás do filme It, a Coisa, que custou 35 milhões de dólares, e do filme 2 da saga Crepúsculo. Se não me engano, ele chama Lua Nova, que custou somente 50 milhões de dólares e fez incríveis 142 milhões de dólares. Então o Coringa estaria ali no topo praticamente dos filmes que tiveram um orçamento reduzido e uma abertura sensacional. E dentro desse ano de 2019, onde o filme do Coringa se encaixa? Onde ele se encaixa entre as maiores aberturas? E o filme teve a maior abertura fora da bandeira Disney, ou seja, é o filme que teve a maior abertura sem ser um filme produzido pela Disney. Na primeira posição, obviamente, está a abertura incrível do filme Vingadores Ultimato, que fez 357 milhões de dólares, seguido pela abertura do filme Rei Leão, que abriu com 191 milhões de dólares, e seguido dos 153 milhões que a Capitã Marvel fez e dos 120 milhões de dólares que Toy Story 4 fez. Então o filme ficou à frente de vários outros grandes sucessos desse ano, como por exemplo Aladdin, como por exemplo Hobbs e Shaw, como Homem-Aranha Longe de Casa e também It Capítulo 2 e Nós. Então esses filmes completariam o top 10 e somente Coringa, Nós e It Capítulo 2 ficaram abaixo dos 100 milhões de dólares em termos de orçamento. Nós, na verdade, foi o mais bem sucedido dos filmes do top 10, considerando que ele custou 20 milhões e abriu com 70 milhões. Então, ele abriu com mais do que 3 vezes o seu orçamento. E eu, particularmente, não gosto muito de recordes mensais. Eu acho uma bobagem dizer que o filme é o maior filme do mês X, do mês Y, mas vale citar aqui no Clube da Bilheteria que o filme bateu o Venom como a maior abertura de todos os tempos no mês de outubro. Venom tinha feito 80 milhões de dólares e agora o Coringa fez 93,5. E eu não concordo porque seria mais ou menos como dizer que o LeBron James fez mais cestas, fez mais pontos do que o Michael Jordan no mês de abril. E eu acho que isso não muda praticamente nada e eu acho que é quase que um prêmio de consolação porque o filme não teve a maior abertura do ano, mas teve a maior abertura do mês de outubro. Então eu particularmente não gosto muito desses recordes mensais e eu raramente cito eles aqui no Clube da Bilheteria. Mas como eu acho que Coringa é um filme milhares de vezes melhor do que o Venom, eu acho que valeu a pena citar aqui para vocês. Internacionalmente, como foi o sucesso do filme fora dos Estados Unidos? E fora dos Estados Unidos o filme teve um resultado ainda melhor. O filme abriu com 140 milhões fora dos Estados Unidos e chegou a 234 milhões de dólares internacionalmente. E se a gente olhar uma abertura mundial de 234 milhões de dólares, existe sim a possibilidade do filme atingir a marca de 1 bilhão de dólares se ele tiver um boca a boca positivo, mas não é uma certeza, como muitas pessoas estão falando. Muitas pessoas estão comparando com outros filmes que abriram mais ou menos na mesma faixa e falando que já é quase certeza que o filme vai bater a marca de 1 bilhão de dólares, mas não é, principalmente pelo fato de que o filme não vai ter uma estreia chinesa, ao que tudo indica no momento, a menos que a Warner decida investir muito em tentar fazer uma campanha para o filme ser lançado na China. Mas por tudo que o filme representa, por se tratar de um filme para maiores, eu acho muito difícil que o filme consiga um lançamento chinês, e os últimos grandes territórios que o filme ainda não saiu são França, Alemanha e Israel. E o Brasil foi um dos destaques aí para o filme, abrindo com 7,3 milhões de dólares, foi um resultado muito bom, mas só por medida de comparação eu decidi pegar alguns filmes, tanto da DC quanto da Marvel, para vocês terem uma ideia de como esse 7,3 se encaixa dentro do gênero. O filme da Liga da Justiça abriu com 10 milhões de dólares, enquanto o filme do Shazam abriu com 4,7 e o filme do Homem-Aranha Longe de Casa abriu com 8 milhões de dólares. Então ele abriu
quase pau a pau ali com o filme Homem-Aranha Longe de Casa, mas ficou, por exemplo, muito atrás do Vingadores Ultimato, que óbvio não é uma comparação, mas só para vocês saberem, o filme Vingadores Ultimato abriu com 26 milhões de dólares. E eu particularmente fui numa sala assistir o filme do Coringa na pré-estreia, a sala estava praticamente vazia, devia ter ali 20% da ocupação da sala, e eu fui assistir o filme Homem-Aranha Longe de Casa e a sala estava lotada, não tinha mais lugar para assistir o filme, e eu acho interessante isso porque os dois filmes abriram quase pau a pau. Eu acho que o filme do Coringa não conseguiu atrair tanto público em cidades menores, que talvez não se importem tanto com as notícias que saíram no decorrer das últimas semanas, então o Homem-Aranha conseguiu atrair um público maior nessas cidades menores, enquanto o filme do Coringa deve ter levado muita gente para os cinemas nos grandes centros, onde tem mais gente interessada por cinema, onde tem mais gente curiosa para assistir às novidades. E outros países de destaque, além do Brasil, foram Coreia do Sul, Reino Unido, México e Rússia, que conseguiram fazer um valor superior ao Brasil, e a Itália, a Austrália e a Indonésia, que perderam por pouco. Então, pessoal, agora resta esperar como vai ser o boca a boca, como vai ser a receptividade do público. O CinemaScore, que para mim é a melhor medida aí para saber se o público gostou ou não, deu uma nota B+ pro filme, que é uma nota extremamente positiva, mas que não chega perto das notas do IMDb e do Rotten Tomatoes, por exemplo, que estão acima dos 90%. E eu gosto sempre de olhar o CinemaScore porque é uma empresa que faz a pesquisa na porta do cinema com pessoas que acabaram de sair do cinema e ainda estão com o ingresso na mão. Então eles sabem efetivamente que são pessoas que assistiram o filme e é uma amostragem geral. Eles não pegam pessoas que estão dispostas a entrar na internet para falar a respeito do filme, eles pegam pessoas aleatórias que foram assistir o filme. Então o filme está com uma nota B+, que é uma nota bem satisfatória e demonstra que o filme deve ter um boca a boca positivo a partir daqui. E eu, vocês sabem, certamente vou continuar analisando o resultado do filme nas próximas semanas. Então agora eu vou falar a respeito da pessoa ou das pessoas que acertaram mais próximo o valor de 93,5. E na verdade eu coloquei algumas pessoas diferentes porque algumas pessoas falaram 93, outras falaram 94, então considerando que fez 93,5, eu acho justo esses dois lados ganharem, entre aspas, e ninguém colocou 93,5 exatamente. Então o Samuca Flex falou 94, o Leandro Miranda falou 94, o Gonçalves Diniz falou 94, o Felipe Moraes falou 93, o Jefferson Batista falou 94, o José Pereira falou 93, a Mari Arcanjo falou 93, o Alberto Galdino falou 93 e o Gomes BRG falou também 93. Então, para todos vocês que acertaram, parabéns e digam aqui quanto vocês acham que o filme vai fazer no segundo final de semana. E dando continuidade rapidamente ao Top 5, só para não demorar muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo, ficou o filme Abominável, que caiu muito pouco, fez mais 12 milhões de dólares e já chega a 76 milhões de dólares ao redor do mundo. Mas, de qualquer forma, o filme provavelmente vai dar prejuízo, considerando o orçamento de 75 milhões. Na terceira posição ficou o filme Downton Abbey, que fez mais 8 milhões e já chega a 135 milhões de dólares mundialmente também, só que para esse filme é um resultado excelente, considerando que o filme teve um orçamento muito baixo. E na quarta posição ficou o filme As Golpistas, da STX, que fez mais 6,3 milhões de dólares, chegando a 110 milhões de dólares ao redor do mundo. É um resultado muito bom para a empresa, que está precisando urgente de um filme lucrativo. E na quinta posição ficou o filme It, a Coisa, capítulo 2, que fez mais 5,3 milhões de dólares, chegando a 436 milhões ao redor do mundo, que é um resultado excelente para um filme de terror, mas que ainda, como eu canso de falar aí nas semanas, está muito longe dos 700 milhões de dólares que o primeiro filme fez. E isso tudo sem levar em consideração que o orçamento do filme foi bem mais salgado que do primeiro. Então, pessoal, o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana e principalmente o quanto vocês acham que o filme do Coringa vai fazer no próximo final de semana? Digam aqui abaixo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.